A Herança de Beethoven, por George R. Marek. Já nos últimos anos da sua vida, e tomado de profunda depressão, foi o compositor Robert Schumann, aconselhado pelo seu médico a dar passeios a pé. Destarte, repetia o compositor diariamente o seu passeio preferido, ir até junto da estátua de Ludwig van Beethoven. De certo modo, todos os compositores que vieram após Beethoven realizaram peregrinação idêntica e, indubitavelmente, todos os que ousaram compor uma sinfonia devem ter conhecido a sua dívida para com aquele sublime arquiteto da música em Viena, que, meditando, trabalhando, lutando, modelando, polindo, revendo uma vez e mais outra, conseguiu construir um edifício tão vasto que pode bem dizer-se tem abrigado toda a música desde a sua época até aos nossos dias. Quando, em 1800, a primeira sinfonia de Beethoven foi executada em público, não tinha ele ainda 30 anos. Transbordando de ambições, alegre e um tanto vaidoso, tentava conquistar a cidade de Viena com o seu virtuosismo ao piano e, embora sentisse dentro de si uma chama imensa de inspiração e de força, continuava, para não ferir os convencionalismos sociais da época, a compor alegre música de câmara e a apresentar-se respeitavelmente vestido e com uma impecável camisa de renda. À sua volta reuniam-se alunos e admiradores dos melhores círculos de então. Dentro de pouco tempo, porém, começaram a revelar-se ao jovem autor sinais alarmantes de surdez. Tentou Beethoven, inicialmente, ocultar o que considerava uma fraqueza, evitando por isso as reuniões sociais. Porém, aos 32 anos, tornou-se-lhe de todo impossível continuar a dissimular e retirou-se para Heiligenstadt, um pequeno subúrbio de Viena. Sempre imoderado, tanto na alegria como na tristeza, Beethoven vazou, então, a sua desgraça num longo documento chamado o seu testamento. Era-me impossível dizer aos homens: falem mais alto, gritem, porque sou surdo.
Como poderia eu admitir tal fraqueza naquele dos meus sentidos que deveria ser precisamente mais perfeito em mim do que nos outros, no sentido que havia possuído na mais alta perfeição? Que humilhação quando alguém ao meu lado ouvia o som de uma flauta à distância e eu nada ouvia. Tais incidentes me levaram à beira do desespero. Um pouco mais e teria posto fim à minha vida. Contudo, foi precisamente nesta época que ele compôs a sua sublime segunda sinfonia. É talvez cruel dizê-lo, mas a surdez de Beethoven terá sido uma verdadeira bênção para a música. Renunciando à sua carreira como virtuoso, não ouvindo outros sons que não fossem os que criava no seu cérebro, afastado do mundo exterior, intensificou e aprofundou assim incessantemente o seu sentido musical. Porém, à medida que se encerrava em si mesmo, tornava-se o seu comportamento exterior cada vez mais incoerente. Não permitia que alguém mexesse no seu quarto, a tal ponto, não permitia que alguém mexesse no seu quarto, a tal ponto que tudo se encontrava numa incrível desordem. Papéis espalhados pelas cadeiras, tinta derramada sobre o piano, restos de comida em pratos que deixava por debaixo dos papéis. Era tão distraído que chegava a esquecer-se de comer. Uma vez em que se encontrava fortemente inspirado, foi a um restaurante. Sentou-se e, esquecendo-se de encomendar o quer que fosse, esteve largo tempo pensativo, acabando finalmente por pedir a conta. Queixava-se constantemente de que não estava a ser devidamente apreciado e de que não tinha dinheiro suficiente para viver. A verdade é que era imensamente célebre e respeitado, e que os seus proventos eram bem maiores do que pretendia fazer crer. Depois da sua morte, foi encontrada uma considerável quantia de dinheiro que ele havia escondido numa gaveta secreta de sua secretária. Beethoven recusava-se de tal modo a mudar de roupa que os amigos, como último recurso, se viam obrigados a entrar durante a noite no seu quarto para lhe trocarem os fatos, já completamente gastos, por outros novos. Tinha um temperamento muito violento, sendo capaz de lançar um prato de comida com molho e tudo à cara de um criado. No verão de 1806, estando como hóspede
do seu primeiro protetor, o príncipe Likovski. Pediu-lhe este que tocasse para alguns dos oficiais de Napoleão que se encontravam alojados no seu castelo. Beethoven recusou-se e o príncipe, por brincadeira, ameaçou prendê-lo no quarto. Então, o compositor abandonou o castelo numa fúria. Encaminhou-se no meio da noite para a cidade mais próxima e aí tomou uma carruagem para Viena. Ao chegar à sua residência, agarrou num busto de Likovski e lançou-o ao chão, desfazendo-o em pedaços. A surdez tornava-o cada vez mais desconfiado. Acusava os amigos, os editores e um empresário teatral de o enganarem. No dia seguinte, mostrava-se arrependido e pedia desculpa. Por outro lado, prometeu uma vez, simultaneamente, a 6 editores uma das suas grandes obras, a Missa Solemnis, para acabar por vendê-la a 1/7. Doutra vez, tentou também ludibriar a Sociedade Filarmônica de Londres, enviando-lhe, como se fosse nova, uma velha composição. No entanto, também sabia ser atencioso, delicado, afável e bondoso. Quando uma das suas amigas, a baronesa Ertmann, perdeu um filho, Beethoven foi visitá-la e, sem dizer palavra, sentou-se ao piano e tocou durante largo tempo para a confortar. Em casa, contudo, desculpem, era Beethoven um autêntico tirano, como demonstrou particularmente no caso do seu sobrinho Karl. Detestava a viúva de seu irmão e, acusando-a de má conduta moral, conseguiu que o rapaz fosse subtraído à tutela da mãe. Viu-se assim este homem, aos 45 anos e sem grande experiência da vida prática, feito tutor de uma criança. O caso arrastou-se durante anos em vários tribunais. Beethoven sufocava a criança com amor e carinho, incutia nela os bons princípios morais, mas, em contrapartida, esquecia-se de lhe dar comida com regularidade e de lhe proporcionar, no inverno, abafos para o frio. Torturado pela luta constante que se tratava entre... Torturado pela luta constante que se travava entre a mãe e o tio, o rapaz chegou a tentar suicidar-se e acabou por desaparecer no anonimato do exército austríaco em que se alistara. Das centenas de sinfonias existentes, nenhuma pode rivalizar em popularidade e interesse emocional com as 9
que Beethoven escreveu. Por que razão? Que será que as diferencia de todas as outras? Serão mais notáveis do seu sentido melódico e harmônico? Será que a sua profundidade nos apresenta um mistério insondável que tentamos penetrar? Sim, mas isso não é tudo. Será a sua orquestração particularmente brilhante e sensível? Não tanto. Em minha opinião, a razão primordial é esta: Beethoven tirou a música do pedestal de beleza formal, onde Haydn e Mozart a tinham deixado, e imergiu-a no sorvedouro da vida. Rompendo com os moldes clássicos, conseguiu dela aquilo que pretendia: expressar problemas, evocar emoções e enternecer verdadeiramente. Nas suas sinfonias, reproduziu ele, em música, as angústias e os sorrisos de todo o mundo. Em suma, Beethoven tornou a música humana. É essa a razão por que mais público reage perante uma sinfonia de Beethoven do que perante qualquer outra. Muitos compositores têm escrito belas sinfonias, mas as de Beethoven colocam-se, por surpreendente razão própria, num plano especial, formando uma parte tão valiosa da nossa herança cultural como as peças de Shakespeare. A comparação não é forçada. Tal como em Shakespeare, a arte de Beethoven tudo abarcou. Tal como aquele, ora se mostrava afável, ora furioso, tanto capaz de uma simplicidade infantil como de uma madura sabedoria. Como ele, dominava com igual habilidade a ternura e as asperezas. Como ele, mostrava um amor delicioso. Tal como o dramaturgo, também Beethoven amava a natureza e acreditava na vitória da vida, apesar do seu franco ceticismo. Embora a imagem que dele formamos seja a de um indivíduo taciturno, surdo, melancólico e solitário, ela não corresponde totalmente à realidade. Um homem que conheceu Beethoven nos seus últimos anos descreveu-o como uma águia olhando para o sol. Outros comparam-no a uma andorinha descrevendo círculos no céu azul, ou a um sábio moço observando o mundo com um olhar pestanejante. Apesar dos seus imprevisíveis estados de ânimo, das suas horríveis maneiras à mesa e do seu mau aspecto, entre parênteses, tão selvagem que uma criança que o visitou o tomou por Robinson Crusoe. Os seus amigos permaneceram-lhe sempre fiéis e devotados.
A sua última doença agravou-se em grande parte por falta de cuidado e pela ignorância total dos assuntos de medicina. Num só mês ingeriu 75 frascos de remédio. Tinha a cama infestada de parasitas, razão porque o presente que mais apreciou durante a sua doença foi um pacote de pó inseticida. Porém, até ao último momento de vida, quis sempre compor e propôs-se até dar forma definitiva a alguns esboços que já tinha para uma 10ª sinfonia. Morreu durante um violento temporal, no dia 26 de março de 1827, com a idade de 56 anos. Assim foi, a traços largos, o famoso gênio da música. Quem conseguirá explicá-lo? Do livro Grandes Vidas, Grandes Obras, Biografias Famosas,